Chegou aqui o nosso convidado especial de hoje, o deputado estadual, presidente da Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás, e agora pré-candidato a senador pelo estado de Goiás, um dos postulantes, a única vaga que nós temos esse ano, Lissauer Vieira. Seja bem-vindo. Bom dia, Lissauer. Bom dia, Zé Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa, muito bom dia a todos os debatedores que estão aí remotamente, né, discutindo e debatendo temas interessantes para a sociedade do estado de Goiás. É um prazer falar com toda a população de Goiânia e da região metropolitana. Lissauer, vou aproveitar esse assunto aqui, porque ele é bastante quente, né? Como é que você não tem nenhuma preocupação com relação ao caixa dos estados e dos municípios com essa redução abrupta, mesmo com o governo federal dizendo que a diferença, a queda acima de 5%, ele vai bancar, ou com a redução nas parcelas do regime de recuperação fiscal para os estados que estão em regime de recuperação, ou concedendo empréstimos de uma maneira mais facilitada para os estados que estiverem em dificuldade. O que você acha dessa redução abrupta em ano eleitoral, meses antes das eleições? Como eu sempre digo, né, aqui com relação a esse assunto, você coloca no bolso, mas tirando do outro, do próprio povo, porque na verdade você não está reduzindo imposto, você está mexendo no caixa, né? Tá movimentando dinheiro desse caixa que é dinheiro público, ao invés de se fazer uma redução gradativa e avisar para os estados e municípios se adequarem ao longo do tempo a essas reduções, porque todo estado e todo município tem seu orçamento, está contando com esse dinheiro. Nós temos um país de muita insegurança jurídica. Nós precisamos urgentemente, Zé, de uma reforma tributária nesse país. Mas uma reforma ampla, não são reformas como são feitas ao longo dos anos e discutidas as novas pautas de alíquotas, ICMS, impostos que são pagos pela população. Agora, o que nós não podemos também, precisamos entender que a população não aguenta mais pagar o preço que tem pago nos combustíveis, no gás de cozinha. A nossa inflação está muito alta. Sei que os estados estão planejados, os municípios planejaram uma dotação orçamentária para o ano de 2022, mas precisa também se adequar. Essa redução de ICMS é uma redução grande, não é pequena, tem estados aí que vai dar mais de 10%. O governo federal, claro, e é o papel do governo federal salvar os estados e os municípios nos momentos de crise e de dificuldade. Então eu vejo que isso vem aliviar o bolso do cidadão, e isso é o que mais importa nesse momento, aliviar o bolso das pessoas que estão pagando um preço absurdo pelos combustíveis no nosso país. O governo federal, através dessa proposta, a intenção de fato era essa. Agora tem que arrumar uma forma de compensar os estados, até porque ninguém consegue sobreviver sem a arrecadação. Os estados vão se adequar, vão se ajustar, e eu quero crer aí que até o ano que vem esses estados já estarão mais equilibrados dentro do orçamento que vão ter de arrecadação. Existe muita gordura para queimar, não só dos estados, como também da União. Então, infelizmente, nós somos um país que pagamos muitos impostos, diversas siglas de impostos, e nós precisamos de uma reforma tributária para nós podermos ver o nosso país e a população, pelo menos, entender o que de fato está pagando de imposto e o que pode ser pago pela população, e claro, os estados e municípios arrecadarem para poder fazer políticas públicas que venham de encontro às necessidades do povo. Jornalista Pablo Cossa, temos aqui, Pablo Cossa, depois, agora são 7h03, Lissauer Vieira, deputado estadual, Lissauer, presidente da Alego. Por que o seu nome seria o melhor para o Senado, nessa única vaga que nós teremos nas eleições de outubro? Zé Luiz, nós temos, o que você falou, uma única vaga. É uma vaga majoritária nessas eleições no ano de 2022. Vocês sabem o trabalho que foi feito por mim lá na Assembleia Legislativa, juntamente com os deputados da base aliada, deputados que compõem a base do governo e os deputados de oposição também. Mas eu fiz uma gestão extremamente inovadora na Assembleia Legislativa. Conseguimos dar dinamicidade, dar
produtividade para o Poder Legislativo, participamos ativamente do processo de recuperação do Estado de Goiás, entreguei a nova sede do Poder Legislativo, fizemos campanhas publicitárias, aproximamos a Assembleia do Cidadão com o programa Aléguativa, que foi ao interior do Estado, já fizemos 15, vamos para a 16ª edição no final da semana que vem. Então eu conheço a realidade do Estado de Goiás, sei como o governador Ronaldo Caiado pegou esse Estado, nós aprovamos matérias duras, não foi fácil viver esses 3 anos, mas necessárias para nós termos um equilíbrio fiscal. Para, por exemplo, o Estado de Goiás, como falado por você agora recentemente, ser o único estado do país até então que conseguiu fazer a renegociação das dívidas e agora ter condições de aceitar e ter uma condição mais confortável financeiramente para ter essa redução do ICMS dos combustíveis, por exemplo. Então, eu conheço essa realidade, estou preparado, tenho equilíbrio, tenho condições de representar o nosso Estado de Goiás no Senado Federal. Lembrando, Zé, que o Senado Federal são 8 anos de mandato, não são apenas 4 anos ou um mandato mais curto. O senador da República, ele tem que primeiro estar preparado, ter diálogo, ter condição de debate e representar de fato a federação, no caso aqui no Estado de Goiás. Essa representatividade ela é a mesma de outros estados que são maiores, diferentemente da Câmara dos Deputados, que a representatividade é pelo número de população e de eleitores. Então o que a gente quer é entrar para esse debate, discutir melhorias para a população do Estado de Goiás e alguém que esteja preparado. Me considero essa pessoa que tem apoio político hoje, que tem conhecimento de causa e que, de fato, vai representar a população nos próximos 8 anos. É interessante isso que ele colocou, né? Que o Senado tem o mesmo número de representantes em todos os estados. Seria uma forma de dar equilíbrio, né? Uma vez que, no caso da Câmara dos Deputados, as bancadas são proporcionais à população de cada estado. E com relação aos senadores, tanto o estado mais populoso, São Paulo, quanto Roraima, que, salvo engano, é o menos populoso, tem o mesmo número de senadores. 3 tem o mesmo peso. Agora são 7h06. Jornalista Pablo Costa, nosso colega Léo Razu, que está aqui acompanhando a entrevista, grande Pablo Costa. Vem cá, José Luiz, a gente vai entrar com o break agora, né? Eu preferia perguntar depois do break, José. Eu mandei o WhatsApp aí te explicando, tá. Mas eu preferia perguntar depois do break, passar pro Didi. Edilberto Dias, o advogado Didi. Bom dia, presidente Lissauer. Bom dia, Didi. O senhor teve a coragem de acabar construir aquela obra do novo prédio da Assembleia Legislativa. Eu sou testemunha, porque quando eu era procurador do município de Goiânia no ano 2000, que já tem um tempinho, nós que ajudamos a fazer a permuta entre a antiga sede da Alego com essa área lá para a Assembleia poder fazer aquela obra. A obra, eu vou lá, ela ficou maravilhosa. Então, assim, primeiro eu quero elogiar o senhor pela coragem de ter construído, né, aquele prédio maravilhoso lá, que deu dignidade aos servidores do Poder Legislativo, deu dignidade para a população goiana, né? Então, o senhor já... o Senado é a Câmara Alta, né? E o senhor já vem agindo assim, como se fosse um senador da República aqui dentro da Assembleia, né? Porque o senhor defende os interesses dos estados. Lá no Senado, o senhor, quais são as propostas que o senhor quer levar para o Senado Federal, aqui de Goiás? Didi, de fato o que você está falando aí é a mais pura realidade. A obra da Assembleia começou com a pedra fundamental lá em 2001. E ela iniciou essa obra em 2005, ficou 17 anos. Quando eu peguei em 2019, ela tinha apenas 5% da obra concluída. Nós concluímos os outros 95% dessa obra e entregamos ela para o cidadão do Estado de Goiás, para toda a população de Goiás, para os servidores da Assembleia e, obviamente, também para os deputados. Uma obra de 44.500 metros quadrados, com mais de 1.000 vagas de estacionamento, a altura, de fato, da população de Goiás. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas para quê? Você sabia
você ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, através das ondas da Rádio Positiva, a Assembleia Legislativa... Interativa. Rádio Interativa. Era aqui do lado, não é mais? Exatamente. A Assembleia Legislativa é o único poder que o poder legislativo em geral, seja ele municipal, estadual ou a nível federal, é o poder que é aberto à sociedade, que nós temos condições de discutir os debates, de ter as galerias abertas à população. As pessoas vêm do interior do estado visitar o seu deputado, buscar benefícios para a cidade. Nós recebemos mais de 2.000 pessoas do interior do estado por dia no poder legislativo. Então isso é extremamente importante. Como falado pelo Didi, nós conseguimos concluir essa obra de uma maneira muito estadista, com a independência do poder legislativo que nós impusemos desde o primeiro dia do meu mandato, mas essa independência não foi com radicalismo. E aí vem a sua pergunta, Didi. Você perguntou quais as propostas, o que eu tenho de planejamento para representar o estado de Goiás na Câmara Alta do Congresso Nacional, que é o Senado Federal. É colocar o mesmo ritmo que eu coloquei aqui na Assembleia, dando celeridade às votações, ajudando com que faça do Senado Federal ser mais próximo da sociedade. O que eu não entendo e não consigo compreender, eu não sei se é porque são 8 anos de mandato e às vezes o próprio senador, ele atrás desses 8 anos de mandato, ele fica aí 4, 5, às vezes até 6 anos em uma situação mais confortável de pouca produtividade. E só vai ter a produtividade necessária após o seu 5º ou 6º ano, que está chegando próximo a outra eleição, que seria, teoricamente, a reeleição desse senador. Não pode ser assim. Nós precisamos chegar lá, discutir pautas importantes, ter a coragem de debater, ter a coragem de defender os interesses do nosso estado de Goiás e, claro, defender os interesses da República. Todos vocês sabem que eu sou um parlamentar, sou uma pessoa que venho do setor produtivo, sou empresário, sou produtor rural e defendo os interesses do setor produtivo na situação da geração de emprego, da diminuição dos impostos pagos pelos trabalhadores brasileiros, e nós precisamos defender desde o profissional liberal até o maior industrial desse país. Mas como que nós vamos defender isso? Pautando matérias importantes, tendo a coragem de debater e discutir uma reforma tributária no nosso país, tendo a coragem de colocar uma produtividade lá no Senado Federal. O senador da República precisa aparecer mais próximo da sociedade. O senador da República, ele precisa estar visitando os municípios e conhecer a realidade do nosso país, e no caso aqui de Goiás, dos municípios do estado de Goiás, e assim debater e discutir pautas importantes. E é para isso que eu vou para lá, para com equilíbrio, com fundamentação, representar e discutir os problemas do nosso estado de Goiás. A Rádio Interativa FM. Estamos recebendo aqui, nesta meia hora, o deputado estadual Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, e deputado estadual postulante a uma vaga no Senado. Então, é um dos pré-candidatos que nós temos ao Senado por Goiás este ano. Vamos lá, num gentil oferecimento. Senai quer ser o profissional que o mercado precisa. Vá para a pós-Senai. Não é só uma pós, é a pós-Senai, é prática, é tecnológica, é para você ganhar mais. Nacional Energia Solar, conta de energia muito alta, problemas com falta de energia. Nacional Energia Solar tem a solução. WhatsApp 3224-3297. Pablo Costa, sua pergunta para o deputado Lissauer. Sim, bom dia, deputado. Um prazer recebê-lo aqui na Rádio Interativa, no programa Falando Sério. Primeiro, eu preciso manifestar de público, eu falei aqui no ar, mas imagino a correria que o senhor estava e o envolvimento emocional, os meus sentimentos pela perda recente do seu pai, isso abalou o meio político goiano, e eu deixo aqui de público agora, falando pessoalmente com o senhor, o meu abraço de condolências e de sentimentos devido à perda. E eu puxo esse assunto porque ele entra num aspecto político, porque naquele momento da perda, o senhor falou que abdicava do projeto de deputado federal por conta que sua família demandaria mais, os negócios demandariam mais ali em Rio Verde, e uma presença física mais intensa seria necessária ali. Por isso o senhor abdicou de uma carreira que todo segmento político, todo meio político goiano identificava como assim um passo correto, um passo apropriado, deputado federal, uma campanha muito tranquila e com
eleição a gente nunca sabe, né? Mas com boa garantia de êxito. E eu realmente não entendi, e essa é a minha pergunta, o que difere a demanda de um deputado federal em Brasília de um senador em Brasília? Porque se a família, os negócios demandavam a presença maior do senhor em Rio Verde e não foi possível como deputado federal, por que surgiu essa possibilidade do Senado? Porque Brasília é a mesma coisa para deputado federal e para senador. Eu não entendi esse processo e eu acho que houve uma perda do caminho do passo normal de um deputado estadual consolidado, de um presidente da Alego, ir para federal e seguir o seu crescimento político natural até ambicionar o Senado, o governo do estado, enfim, o céu é o limite. Mas eu não entendi o que muda na presença do senhor como deputado federal em Brasília e de senador em Brasília, porque para mim é exatamente a mesma coisa e eu fiz essa crítica em público aqui na Interativa e agora eu pergunto para o senhor, tem essa possibilidade. O que difere? Por que para deputado federal não dava para estar em Brasília e para senador dá? Pablo, primeiramente te agradecer aí pelas palavras, pelas condolências. Você sabe que uma perda familiar, ela abala muito a nossa convivência, o psicológico e o dia a dia da gente. O meu pai era uma pessoa que tinha um trabalho muito centralizador, estava ativo dentro do seu trabalho e eu me vi com a doença dele, com a falta dele, eu me vi dentro de uma responsabilidade familiar de conduzir os negócios da família. E naquele momento, ali no mês de março desse ano de 2022, que foi o momento que definiu as filiações partidárias, de fato eu estava vivendo uma turbulência não só psicológica, sentimental também, e um problema familiar. Que com o tempo as coisas vão curando, vão se resolvendo e a gente vai conseguindo encaixar todas essas peças nos seus devidos lugares. Aí você me pergunta, mas o que diferencia? Em nada. Em nada. Muito pelo contrário, o Senado é uma responsabilidade ainda maior. Porque nós temos uma representatividade no estado de Goiás de apenas 3 senadores e essa eleição vai renovar somente um. Então, 1/3 do Senado Federal será renovado agora. Já os deputados federais renovará 513. O que me diferencia? O porquê que eu aceitei esse desafio? Primeiro, naquele momento que eu tinha abdicado, desistido de ser pré-candidato a deputado federal, o PSD, que é o meu partido que eu estou filiado hoje, tinha uma pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Senado Federal. Então, não existia espaço para uma candidatura ao Senado Federal. A partir do momento com a desistência, a não vinda de Henrique Meirelles, o próprio partido, através do nosso presidente Vilmar Rocha, me pediu para colocar o nome à disposição, sem compromisso nenhum com o partido de ser ou não ser candidato nas convenções, de ser homologado ou não. Vamos colocar, vamos ver a situação e vamos trabalhar isso. Nós temos o prazo até as convenções. E esse negócio foi tomando um corpo diferente, foi tomando uma musculatura diferente. Depois do PSD, veio os deputados estaduais, veio vereadores de Goiânia, vereadores do interior, setor produtivo, associações comerciais, Federação da Agricultura, Associação de Produtores de Soja, Associação de Produtores de Algodão. O setor produtivo em geral me chamou, fez carta de apoio, moção de apoio para nós podermos rever essa situação. E aí sim eu fui conversar com a minha família numa situação já mais calma, mais tranquila, de um processo administrativo que eu já tinha conseguido resolver dentro dos negócios, e você sabe que eu sou produtor rural e empresário também na área de comunicação. Eu consegui resolver toda essa situação e vi que era possível conciliar as duas coisas, que é possível a gente continuar dentro do processo político defendendo os interesses do estado de Goiás. Então, de nada muda. Brasília é Brasília, a responsabilidade só aumenta em um projeto de senador. E claro que uma eleição de deputado federal seria teoricamente mais tranquila. Se eu fizesse aí, dentro do trabalho que eu construí ao longo desses anos como presidente da Assembleia, fizesse um trabalho arroz com feijão, eu conseguiria, teoricamente, uma eleição tranquila para deputado federal. Mas o que me move são os desafios, Paulo. O que me move são as dificuldades do dia a dia que faz nós crescermos como ser humano, como político, como empresário. E é isso que eu tenho, que levo dentro de mim. Os desafios a serem enfrentados,
ocupar os espaços necessários. Quando eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa, era uma situação totalmente improvável. Vocês se recordam disso. Vocês que acompanham a política, vocês sabem que eu fui em uma eleição que não tinha o apoio do governador, que não tinha a maioria que era governista, obviamente o governador em o primeiro mês do seu mandato, e eu encarei esse desafio, vi a brecha que tinha e consegui ganhar a eleição, ajudei o Estado, fizemos um mandato de independência, mas de parceria com o governo. Mostrei o meu perfil, mostrei para que eu vim. Então agora é da mesma forma. Eu vi esse espaço dentro do meu partido, dentro do processo político democrático, os nomes que estão aí, e sei que dentro dos nomes postulantes eu tenho toda a condição de debater, discutir o Estado de Goiás e representar o nosso Estado. Agora são 7h24, 7h24, em frente com o Falando Sério, Rádio Interativa FM. Estamos recebendo aqui o deputado estadual Lissauer Vieira, presidente da Alego e postulante a uma vaga no Senado, concorrente, pré-candidato ao Senado por Goiás nas próximas eleições. Vamos lá com Prime Tech. Essa é a propaganda mais óbvia que a Prime Tech já fez. Se é Tech, tá na Prime Tech. Celular é Tech, computador é Tech, impressora é Tech, Tech. Se é Tech, tá na Prime Tech. Crianças e adolescentes devem sonhar e realizar. O Arena chega à educação infantil e ao ensino fundamental. O futuro que é agora. Agende a sua entrevista no Arena. Vamos lá, 9967-4980, 9967-4980. Tem aqui a pergunta do Paulo. Deputado Lissauer, o senhor é empresário do agronegócio, um dos segmentos que mais ganharam e estão ganhando dinheiro. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Então, como explicar 35 milhões de irmãos brasileiros não tendo o que comer? E 106 milhões em situação de insegurança alimentar. Paulo. Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta pertinente, porque nós temos, claro, um abismo social no nosso país, e isso precisa ser reparado, precisa ser consertado com políticas públicas, com representatividade pública também. Não é porque um setor ou outro ganha dinheiro que vai resolver o problema aí da fome, o problema das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O que vai resolver isso é nós termos pessoas que façam a diferença dentro do cenário político e administrativo no nosso país. As políticas públicas sociais, elas são extremamente importantes para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas isso não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver de fato o nosso problema é dar oportunidade para essas pessoas. Por que eu sou defensor do setor produtivo? Porque através do emprego, da renda, do desenvolvimento econômico, que nós vamos conseguir tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade. Se você der dignidade para a pessoa, com emprego, com condições de trabalho e a condição dela sustentar as suas famílias, você vai conseguir fazer com que elas possam, de fato, sair dessa situação difícil. Então, eu acho que o nosso país tem um caminho muito grande para percorrer. A pandemia nos mostrou uma situação difícil. Agora nós estamos com sobrepreço em todas as mercadorias. A população mais carente, que tem uma renda familiar menor, infelizmente não está dando conta de sobreviver. Isso a gente percebe. O preço dos produtos lá na gôndola do supermercado subiu absurdamente e não acompanhou o salário dos trabalhadores no nosso país. Então, o que a gente precisa é de políticas sociais, de pessoas que possam, de fato, trazer essa discussão à pauta e ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Claro, com políticas sociais importantes. Mas o que mais me importa e o principal de tudo isso é dar a oportunidade para essas pessoas, para elas poderem trabalhar e dignamente sustentar as suas famílias. Lissauer Vieira, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, pré-candidato ao Senado por Goiás. Infelizmente nosso tempo acabou, nossa meia hora aqui. Agradecemos muito pela presença aqui na Rádio Interativa. Obrigado, Zé Luiz, o Pablo, o Didi, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Para mim é sempre uma alegria, um prazer estar aqui.
Pena que o papo foi curto, meia hora, não dá tempo de falar muita coisa, mas a gente estará sempre à disposição de todos vocês, da Rádio Interativa, da população goianiense, da população goiana, para nós discutirmos pautas e temas que venham de encontro aos interesses da sociedade. Sei da qualificada audiência que vocês têm e podem ter certeza, nós estamos colocando o nosso nome, o meu nome, à disposição da população de Goiás, por entender que eu tenho preparo, conhecimento de causa e que eu fiz uma gestão diferenciada à frente da Assembleia Legislativa e quero levar isso para o Congresso Nacional lá no Senado Federal. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós é que agradecemos. Depois do intervalo, seguimos com Falando Sério até as 8h05. Interativa.